Por que carregar um meio de defesa? Meu velho avô um dia me disse: eu não carrego um meio de defesa para prejudicar pessoas, eu carrego um meio de defesa para evitar ser prejudicado. Eu não carrego um meio de defesa porque sou mau, eu carrego um meio de defesa porque vivi o suficiente para ver a maldade no mundo. Não carrego um meio de defesa porque não gosto do governo. Eu carrego um meio de defesa porque entendo as limitações do governo. Eu não carrego um meio de defesa porque estou com raiva. Eu carrego um meio de defesa para não passar o resto da vida me lamentando por não estar preparado. Eu não carrego um meio de defesa porque quero ferir alguém. Eu carrego um meio de defesa porque quero viver até uma idade avançada em paz e não ser vítima de algo ruim. Pela manhã ou à tarde, eu não carrego um meio de defesa para me sentir mais importante. Eu carrego um meio de defesa porque homens e mulheres que se preocupam com suas famílias sabem se proteger e cuidar de quem amam. Não carrego um meio de defesa porque me sinto vulnerável. Eu carrego um meio de defesa porque, desprotegido e na frente de 3 criminosos preparados, eu me tornaria vulnerável. Não carrego um meio de defesa porque gosto de carregar peso extra. Eu carrego um meio de defesa porque valorizo a vida e as pessoas que me são importantes. Cidadãos livres devem se proteger porque a polícia não evita o crime. Ela apenas age depois que ele aconteceu e alguém já foi prejudicado. Pessoalmente, carrego um meio de defesa porque sou jovem demais para sofrer algo grave e velho demais para não reagir. Em 1911, a Turquia estabeleceu o controle de meios de defesa. De 1915 a 1917, 1,5 milhão de armênios incapazes de se proteger foram vítimas de uma grande tragédia. Em 1929, a União Soviética estabeleceu o controle de meios de defesa. De 1929 a 1953, cerca de 20 milhões de dissidentes incapazes de se proteger foram perseguidos e perderam suas vidas. Em 1938, a Alemanha estabeleceu o controle de meios de defesa. De 1939 a 1945, um total de 13 milhões de judeus e outros grupos sem possibilidade de defesa foram capturados e perderam suas vidas. A China estabeleceu o controle de meios de defesa em 1935. De 1948 a 1952, 60 milhões de dissidentes políticos desprotegidos foram perseguidos e eliminados. O Camboja estabeleceu o controle de meios de defesa em 1956. De 1975 a 1977, 1 milhão de pessoas instruídas e sem capacidade de defesa foram vitimadas. A Guatemala estabeleceu o controle de meios de defesa em 1964. De 1964 a 1981, 100 mil indígenas maias desarmados foram perseguidos. Uganda estabeleceu o controle de meios de defesa em 1970. De 1971 a 1979, 300 mil cristãos sem meios de se proteger foram vítimas de uma grande perseguição. Século XX, aproximadamente 56 milhões de pessoas indefesas perderam suas vidas devido ao controle de meios de defesa. Você não verá essas informações nos noticiários convencionais, nem ouvirá políticos divulgarem esse tipo de dado. Meios de defesa nas mãos de cidadãos honestos preservam vidas, e leis que restringem ou proíbem esses meios afetam apenas aqueles que respeitam as regras. Com meios de defesa somos cidadãos. Sem eles, somos apenas subordinados. Os cidadãos que possuem meios de defesa nos Estados Unidos representam uma das maiores forças de proteção do mundo. Se você valoriza sua liberdade, compartilhe esta mensagem a favor da legítima proteção com todos os seus amigos.